E aí ele termina com essa declaração aqui, no verso 6, quando ele diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é uma passagem que tem sofrido muito nas mãos de alguns intérpretes. Tem padecido muito na mão de alguns intérpretes, especialmente quando tirada do seu contexto. Às vezes o pastor ou mesmo dirigentes de louvor, de grupo de louvor, querendo que o povo se sinta mais à vontade, para justificar todo tipo de coisa no culto, eles dizem assim: o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas particularmente essa passagem tem sido usada, eu vou tratar disso mais adiante, mas particularmente tem sido usada para fazer uma dicotomia que não existe entre conhecimento doutrinário e vida de piedade e de oração. Quando eles dizem a letra mata, o sentido é mais ou menos esse: não vai estudar muito não, você para de ler esse tal de Calvino, para de ler aí esses caras reformados aí, estudar teologia, estudar Bíblia, né? Para fazer com isso, porque isso vai secar você. Doutrina divide, doutrina mata, doutrina seca a pessoa, torna você muito árido, tira a vontade de orar. Você tem que ir para o Espírito, buscar a vida no Espírito, porque a vida no Espírito, sim, você vai ter comunhão com Deus, você vai ter poder espiritual, você vai conhecer as coisas de Deus. Essa dicotomia, ela usa esse trecho da maneira errada, porque o contraste aqui que Paulo está fazendo não é entre doutrina e oração, não é entre conhecimento e vida de piedade, mas a antiga aliança e a nova. Porque essa dicotomia, essa tensão entre doutrina e oração, ela não existe no Novo Testamento. O Novo Testamento diz que nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos do conhecimento de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a Cristo e precisamos ser pessoas de oração, cheias do Espírito Santo, que andem no caminho de Deus, piedosas, que amem o próximo como a si mesmo e que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus. Nós não podemos separar essas duas coisas. Se você enfatiza só o estudo, você vai de fato se tornar uma pessoa árida. Você vai se dedicar a debates intermináveis, geralmente na internet, não é? No Facebook, debates intermináveis sobre picuinha, né? E você vai brigar por aquilo ali. Se você rejeita tudo isso e diz assim: não, eu vou me dedicar só à oração e à busca de Deus, plenitude do Espírito e tudo mais, se você não tiver uma espinha dorsal teológica boa, você vai cair no misticismo, como nós vimos ontem, gente adorando anjo, gente praticando ascetismo, você vai cair em superstição evangélica, você vai cair num pragmatismo evangélico e uma série de conceitos e ações que não têm o menor fundamento bíblico, e disso a igreja evangélica está cheia. Tem cultos inacreditáveis, gente subindo em pau de sebo. Procura o vídeo na internet, o cara subindo um pau de sebo no meio do culto. Gente, parar de falar mal dos outros, né? Mas a minha bronca é o uso errado dessa passagem. O meu doutorado e o meu pós-doutorado é em hermenêutica e interpretação bíblica, voltada mais para o Novo Testamento. E eu aprendi 3 regras de interpretação que eu quero trazer para vocês aqui, que vão salvar vocês de pagar mico como esse, de usar esse texto assim. Primeira regra, contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. Leia o texto todo e aí você vai ver que essa passagem não está fazendo esse contraste. É um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança da lei, da letra, ela conduzia à morte, foi o que nós vimos ontem. O objetivo da lei era mostrar ao judeu que ele era impotente para salvar-se, que ele era um pecador, estava condenado debaixo da santa e justa vontade de Deus, santidade de Deus, e que ele não tinha recursos em si para quitar sua dívida diante de Deus. Portanto, o judeu tinha que perguntar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta era Jesus Cristo. O judeu, então, era